Traição. Uma palavra pequena, porém forte, né? Uma palavra que nos remete sempre a algo pesado, né? Uma punhalada nas costas. Não tem como a gente falar essa palavra e vir um sentimento de alegria. Não tem como, né? Então o tema hoje é traição, né? Eu vou contar aqui as minhas experiências, a minha percepção sobre o ato e um episódio que aconteceu essa semana, né? Então, você quer saber mais? Fica aqui comigo. Meu nome é Michela Vale e abri esse canal chamado Michelando no Amor para falar sobre relacionamentos depois dos 40 a mais. Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Antes de tudo, peço que você curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá ok? Então, chega de enrolação e acho que vocês devem saber quem é. Ela foi pivô aí de uma quase separação da Sheila Carvalho, né? Ela expôs fotos porque ela estava tendo um relacionamento extraconjugal com o marido da Sheila Carvalho. Ficou famosa e etc tal, foi para fazenda e tudo bem. E a vida andou, né? Sheila Carvalho está com o seu maridinho e ela foi viver a vida dela, eis que ela casou e construiu a família dela. Mas aí o que eu quero te dizer? O mundo ele não dá volta, ele capota. Por quê? Aconteceu a mesma coisa com ela. Ela foi traída, ainda foi pior. Ela foi agredida, ela foi exposta, porque o cara botou vídeos da intimidade deles e, para completar, ela tá com uma medida protetiva do ex-marido. Tá. Mas isso acaba aqui? Não. Ela foi num podcast e resolveu se retratar com a Sheila Carvalho e pedir desculpa, né? Anos passaram, mas a gente sabe que a conta chega. Esse é o grande problema da sociedade, que as pessoas ainda têm essa leve ilusão de que vai fazer o que quiser da vida e que a conta não chega. A plantação é única. Esse restaurante a gente não sai sem pagar. Pode levar um tempo, pode levar uma década, pode levar o fim da tua vida, mas você vai pagar. O inferno não é em outro lugar. Se alguém está com essa ilusão, esquece. Não tem nada que a gente faça aqui que a gente não pague, né? E às vezes a conta vem cara. Vem cara. Dependendo do menu que você vai consumir, a conta vem cara. Então, o que eu quero dizer? Como ela, tem outras digitais influencers que teve um tempinho aí atrás que o cara era casado, resolveu se relacionar com o cara, enfim, o cara assumiu elas, largou a esposa, e depois elas foram para a rede social porque elas estavam vivendo o mesmo drama de ter sido traído, e aí elas fazem um melodrama. Aí quando você vai ver a história começou errada, né? Mas o questionamento aqui não é só sobre isso. Tive uma experiência também, mais jovem, me relacionei com um cara, fiquei 3 meses com o cara, ele dormia fora, ele saía, a gente tinha uma vida de solteiro. E logo depois eu descobri que o cara era casado. Tentei cortar relações, ele acabou indo para minha casa, eu acabei sendo, né, persuadida por ele de uma certa forma. Ele não prometeu em nenhum momento que ia largar a esposa, mas eu falei, vou conseguir viver isso, e no quadrante arrumo alguém, entendeu? Ele não vai me prender e tal. Só que foi uma relação extremamente tóxica, sofrida, eu acabei perdendo muito tempo e não deu certo. Beleza. Só que eu paguei essa conta caríssima, nem conto para vocês. Porque a gente, né, eu tinha alegação, que eu acho que a maioria das mulheres, que é a seguinte: quem tem responsabilidade com a esposa é o cara. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Esse é o contexto que a gente fala. Só que depois de a maturidade, fazer autoconhecimento, terapia, eu entendi que a gente tem tanta responsabilidade quanto o cara que está traindo a mulher. Por que eu estou falando isso? Pelo simples fato que eu estou ensinando a esse cara, né, a ele ser covarde. Como isso, Michela? Simples, eu vou explicar. Baseado em que o homem, a vida, relacionamento afetivo, ele aprende, né, a relação, o entendimento do amor, ele começa com a mãe, certo? Lá na maternidade, ele começa a entender o amor através da mãe. E no decorrer da vida, ele vai aprendendo com as mulheres, né? Porque o sentimento de amor está contido com a gente que ensina o homem a amar. Beleza. E aí, ou ele torna um homem bacana, porque teve essas referências boas, ou um homem lixo, porque teve as referências ruins. Bom, até aí tá tudo bem. E aí, mas o que tem a ver isso com o amante? Simples. O celular, ele tem roubo porque tem comprador do lado de fora. O cara trai
porque ele tem gente que compactua com isso, tem mulheres na rua disponível para isso, concorda? Então eu digo para esse cara, quando eu me disponibilizo a ser amante, eu digo para esse cara, ó, você não precisa largar a tua mulher, você pode ser covarde com ela, você pode tratar ela como empregada, você pode deixar ela no alicerce da sua casa, você pode deixar ela cuidando dos filhos, e quando você quiser aventura, você quiser prazer, eu tô aqui. Então eu sinalizo para esse cara o tempo inteiro que esse comportamento é legal, é válido. Por quê? Porque a gente está aqui pronta para isso. Então, eu tenho tanta culpa quanto o cara, independente de eu conhecer a mulher ou não, de eu não ter uma fidelidade com a mulher ou não. Eu tenho um comprometimento de estar incentivando esse cara a ter essa vida dupla, a ter essa vida covarde, porque o cara, se ele não está feliz no casamento, ele larga o casamento, ele vai dar estrutura para a mulher e ele vai seguir o caminho dele. Isso seria o mais correto. Mas 99% dos homens não fazem isso. Eles preferem ter essa covardia de deixar uma mulher infeliz em casa, mas cuidando das coisas dele, cuidando do alicerce, né? Fazendo a comida, seja lá o que for, e ele, a conta chega. A minha conta, mesmo eu tentando proteger a esposa, mesmo achando aquilo que não estava certo, eu paguei uma conta altíssima, mas foi muito alta, foi dolorosa. E quando a minha vez chegou de ser corna, foi doído, né? Que eu sei que muitas mulheres não vão estar de acordo, né? Ainda mais as pessoas que estão tendo relacionamentos extraconjugais, vão ter suas alegações e está tudo bem, cada um com seu cada um sabe a sua conta para pagar, né? Eu não estou aqui para fazer discurso para ninguém, mas essas digital influencers, o resumo esses digital influencers, artistas, essa galera que muitas vezes chega lá, eu fui traída, faz aquele melodrama, só esquece de ver um filmezinho da sua vida, né? Eu, em algum dado momento, perguntei por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu sou uma pessoa tão boa. E aí, na terapia, fez eu olhar, opa, vamos ver o filme da minha vida? E lá atrás eu tinha visto que eu tinha ficado com um homem de alguém, né? Então, o que acontece? Não tem como você ser feliz em cima da infelicidade de alguém. Isso é fato. E aquele ditadozinho que não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, é justamente isso. Porque quando a gente faz com o outro, a gente esquece de virar o balcão. Quando é com a gente, dói tanto, mas dói tanto. Nossa, a gente fica sem chão, sem beira. Então, a questão é essa, a gente refletir sobre isso, né? Não estou dando aqui lição de moral, mas eu estou dando uma referência, porque como aconteceu com a Camila Simeone, aconteceu comigo e aconteceu com tantas outras que a gente vê todo dia aí acontecer. Que é sobre seja isso. Lá o que você acredite, seja lá o que você acha da vida, a conta chega. Ah, mas fulaninho, porque as pessoas têm essa mania. A graminha do fulano sempre faz coisa com os outros, nunca acontece nada. Primeiro, se você não vive dentro da casa dele, você não sabe se realmente não acontece nada. Né? Porque todo mundo é família margarina na rede social e na vida em público. A gente não sabe nos bastidores. Então a gente vê muitas histórias, eu vejo muitas histórias, né? E muitas aí, até às vezes de traição, a gente vai ver a história da digital influencer, o artista, foi baseado que o artista foi lá, o cara era comprometido, a si mesmo peitou, teve o cara para ela e depois ela foi traída. Então, seja lá o que você acredite, confia. Funciona a lei do retorno, total, só prova viva disso. Então a gente refletir mais isso e ver a nossa parcela de culpa, né? Porque essa mulher que está dentro de casa, muitas vezes ela sabe, ou faz vista grossa, ou ela não tem como sair, ela se submete a isso, ou seja lá o que for, ela também sofre a dor. Então, assim, ninguém fica feliz numa relação dessa, extraconjugal. E é sobre isso, gente. Então, obrigado se você ficou até aqui. E é sobre isso. Vamos rever nossos atos, porque a colheita é dura. Se não plantar direito, colhe. E é isso, gente. Fique com Deus e até a próxima.